Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje é com muita felicidade que eu inicio aqui o meu famoso podcast diretamente do estúdio. Olha que maravilha! E ter vocês aqui hoje comigo vai ser uma grande felicidade. Eu não poderia viver esse momento sozinha, né, meu povo? É claro que eu convidei uma pessoa para lá de especial para poder compor essa mesa aqui comigo e para a gente poder trazer assuntos relevantes como sempre. Assim como eu trago nas lives, hoje aqui no nosso podcast, eu tenho uma presença de peso. E eu quero apresentar para vocês, pessoas, a minha convidada para lá de especial, que é a Carla da Focinho. Tudo bem, Carla? Tudo bom, minha querida? É um prazer enorme o seu convite. Quero te agradecer muito por essa oportunidade de eu estar aqui e falar algumas coisas assim bem importantes que vai ser tratado aqui nessa mesa. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilhosa. Carla que é mãe, Carla que é empresária, Carla que é o quê? Símbolo da mulher brasileira, né, meu povo? É uma pessoa ativa, diretora de uma ONG, inclusive, da Focinho Caridoso, e ela vai trazer pra gente muitas informações aqui importantíssimas sobre a causa animal, mas também da causa humana, né, Carla? Claro. Porque também é a sua bandeira, tanto as questões animais como também as questões relativas aos seres humanos mais fragilizados, idosos, crianças, mulheres vulneráveis e tudo mais, né? Sim. Quando a gente trata de um assunto, a palavra vulnerável, né? Vulnerável, as mulheres, os idosos, as crianças e os animais. Eu, por ser diretora de uma ONG, a minha bandeira, sempre inicialmente falando, são os animais. Mas a nossa sociedade, para ter um convívio bom, ter um bem-estar, né, na sociedade, nós precisamos cuidar primeiro ali dos nossos animais. Porque eu costumo dizer que o ser humano que não gosta de animal, gente, tenha cuidado com esse ser humano, porque ele pode ser perigoso. É verdade, isso é uma grande verdade. Mas eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. De repente, é a primeira vez que vocês estão tendo contato aí com a Carla. Ela é uma pessoa muito ativa aqui em Goiânia, né? Em Goiás. É uma pessoa que já está sendo conhecida. Mas para quem ainda não conhece, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Quem é a Carla da Focinho? Bom, a minha trajetória é simples, rápida. Eu me chamo Carla. Sou do interior do estado do Rio de Janeiro, tenho 54 anos. Sou mãe de 2 homens, casada, vou completar 37 anos de casamento esse ano em outubro. Comecei a minha vida muito precoce, gente. Essa carinha bonitinha aqui já tem 54 anos. Casei aos 18 Brasil. anos. Sim. E esse projeto, né, Focinho Caridoso, ele foi fundado e nascido no período da pandemia. Nesse período tão difícil que todo mundo viveu, né? O mundo inteiro viveu esse período muito difícil, foi quando nasceu esse projeto. Fui empresária durante 33 anos, 32 anos e alguns meses. Eu posso dizer que é difícil o empresário se aposentar, porque empreender, a gente tem que empreender todos os dias. Mas fui empresária, atuante, proprietária de lojas, de roupas femininas, né? Eu sou consultora de moda, minha formação. Durante todo esse tempo eu trabalhei com mulheres de todas as idades, mulheres de todas as classes sociais, porque eu costumo dizer que o empresário, ele tem que fazer tudo, né? É o que chega primeiro na empresa e o que vai por último embora. Então eu atendia todos os níveis sociais de mulheres e resolvi me dedicar a uma causa que eu sempre me dediquei aos 13 anos de idade quando comecei, mas não exclusivamente, que hoje eu me dedico exclusivamente a essa causa, que é a causa animal. De 5 anos para cá, o meu tempo todo é voltado para projetos dentro da ONG. Eu sou diretora de marketing e uma das fundadoras do projeto. Não foi somente eu que fundei esse projeto, tem a presidente que chama Alessandra também, que foi uma das fundadoras. A minha vida é basicamente isso. E todos os dias eu tenho muitos afazeres envolvendo a ONG, envolvendo projetos sociais, envolvendo pessoas que não são só os animais. Atrás de um animal existe ser humano cuidando dele. Importante dizer isso. Sim. Né? Um animal não se cuida sozinho. E a gente está fazendo muita coisa boa aqui em Goiânia e ainda vamos fazer muito mais. Tenho certeza disso. Que bacana. E eu já vou fazendo um link aqui para a próxima pergunta. É de onde veio o seu interesse pela causa
causa animal? Quando é que foi, assim, esse start que você decidiu, vou me dedicar à causa animal? Teve algum acontecimento que deu esse start? Olha, eu posso dizer que esse acontecimento nasceu quando eu tinha 13 anos, né? Na verdade, quem fez nascer esse sentimento pelos animais foi o meu pai, querido e amado, que já não se encontra mais aqui no meio de nós, mas ele que fez com que eu me apaixonasse pelos animais. E quando ninguém sabia o que era um cão comunitário, meu pai já alimentava os animais de rua e me levava com ele. E ali ele batizava aqueles animais com nome de pessoas. E o engraçado é que eu perguntava para o meu pai por que ele colocava, por exemplo, o nome de uma cadela de Joana, a outra de Maria, e ele dizia que nada existia de diferente entre a mulher, entre o homem e entre os animais. E que os animais poderiam ter um nome de pessoas humanas tranquilamente, porque nós somos todos iguais. E meu pai, ele tinha essa mentalidade, essa forma de pensar e agir. E ele realmente dizia para mim, os animais sentem dores, os animais sentem frio, os animais sentem fome, os animais ficam deprimidos, eles têm depressão, os animais sentem saudades. E o meu pai começou a me ensinar tudo isso e durante toda a minha vida, trabalhando, sendo empresária, mãe, esposa, eu sempre pensava que um dia Deus me daria um tempo para mim me dedicar aos animais. E daí, quando nasceu esse projeto e eu fui convidada, eu vi ali uma oportunidade, uma chance de realmente de eu me dedicar, né, ao projeto e aos animais. E foi quando nasceu. Eu posso dizer que esse sentimento nasceu aos meus 13 anos. E aí eu passei a alimentar os animais de rua. Às vezes eu estava dirigindo, via um animal parava, eu sempre carregava ração dentro do meu carro. E eu sempre me entristecia muito, porque alimentar aquele animal e ir embora, aquilo para mim era muito pouco, muito pouco. E hoje a gente consegue fazer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, como as feiras de adoções, né? Trazer família para esses animais, fazer com que esses animais saiam de dentro dos abrigos e ter uma família e ser amados e respeitados, trazer a dignidade de volta para esse animal. Porque um animal que está na rua, ele perdeu totalmente a dignidade dele. Ele está na rua, ele está abandonado, ele foi abandonado. Não existe animal abandonado. Eu costumo dizer que existe animal, todos eles um dia tiveram um tutor e que ele foi abandonado. Ele foi abandonado por um ser humano. Por isso ele se encontra na rua. E a partir dali vai só aumentando, né? Porque as cadelas vão parindo, os animais vão aumentando na rua. Então, assim, hoje eu me dedico realmente. O meu tempo hoje é dedicado 100% aos humanos, que são os protetores, e aos animais. Maravilha. Super me identifiquei com seu pai, inclusive, porque na minha trajetória eu tive muitos gatos, muitos cachorros. E todo mundo achava muita graça, porque o nome dos meus gatos e dos meus cachorros era o nome de gente, né? Então eu tinha João Pedro, né? O João Pedro era lindo, maravilhoso. Pedro Henrique, que era um gato amarelo, belíssimo. Pedro Henrique era o terror da vizinhança, mas era muito lindo. E aí as pessoas não entendiam. Você fala, mas nome de gente em cachorro? E eu não entendia, porque uma criança nessa idade, ela não entende muito essa diferença, porque para nós é um sentimento muito igual, né? Você ama igual o animal. A criança ainda tem a inocência, sim, né? Sim. E eu não entendia por que era tão difícil para os adultos aceitarem que o nome do meu gato era o nome de uma pessoa, porque para mim representava uma pessoa, né? Era para mim uma presença viva ali. Então eu já me identifiquei com seu pai por aí, porque os meus cachorros e os meus gatos sempre tinham nome. O meu cachorro, inclusive, tinha nome e sobrenome. Pegava todos os sobrenomes das novelas mexicanas e anexava no nome do meu cachorro. E eu posso dizer pra você que era Dick, Silveira, Brátio, Deote, Stuart, Rockfield, Peltier, Gutierrez, François, de Limonta. E aí todo mundo fica, repete, eu quero ver se você decorou mesmo, se você tá inventando. Mas tamanho era o amor que eu tinha e eu queria dar pra ele todos os sobrenomes mais lindos que eu encontrava, eu queria que ele tivesse, assim. E foi muito bacana. Mas desse seu momento em ir trabalhar com a causa animal até a fundação da ONG, como que foi essa decisão e quando você resolveu criar a ONG? Você precisou de parceiros? Quem te ajudou nesse início, né, dessa ONG? Esse projeto, como disse, ele foi fundado no período do Covid. Quando chegou o momento do Covid, nós começamos a ONG, na verdade, ela começou através de uma ação social.
para os humanos. Quando chegou o período do Covid, através de uma reportagem que eu assisti na televisão, eu estava sentando para almoçar e eu vi uma criança, mais ou menos seus 5, 6 anos, estava ali segurando a mão da mãe, a mãe estava sendo entrevistada e essa criança chorava muito. O repórter pediu para parar, que queria falar e perguntar à criança por que ela estava chorando muito. Ela respondeu que ela estava com muita fome. E a mãe disse que aquela criança estava já quase 3 dias sem comer, porque eles não tinham o que comer. De um setor bem conhecido em Goiânia, um setor chamado JK1. Uhum. E aí, quando eu assisti aquilo ali, aquilo tocou muito no meu coração. Eu resolvi fazer uma ação social. Eu reuni várias amigas minhas, ex-clientes, pessoas que têm uma classe social financeira, vamos dizer que é uma classe AAA, e pedi a elas se elas poderiam fazer parte de uma corrente, de uma ação solidária e distribuir cestas básicas. E o que tem a ver a cesta básica com a ONG? Muito. Quando eu cheguei nesses setores, eu pude perceber que não só as pessoas estavam passando fome, como os animais também estavam passando muita fome. E quantos animais existiam ali no meio daquele assentamento? Eram muitos. Eu entrava em algumas residências, eu via 3, 4 cadelas, eu via uma cadela com 11 filhotes, tudo no meio daquelas pessoas. E aí o que eu fiz? Eu fui distribuir cesta básica, fui distribuir ração, e a partir dali eu entendi que a gente precisava criar uma ONG, criar um projeto. E esse projeto, ele foi fundado pela Alessandra, por mim, por mais 2 pessoas. Ele se tornou um projeto de extensão da UFG, pelo fato da Alessandra também estudar medicina veterinária na UFG. E a gente quis que fosse, assim, se tornasse um projeto de extensão, porque a gente teria a oportunidade de ter os voluntários como graduando da universidade, que é os voluntários do nosso projeto, mais da metade hoje, eles são graduando no curso de veterinária. E a gente também queria levar a experiência do terceiro setor para esses estudantes, porque esses estudantes, eles vão se formar em médico veterinário e uma grande maioria, e eu posso afirmar aqui por uma experiência, eles nunca pisaram num abrigo, eles nunca entraram num assentamento de pessoas humildes que estão ali passando fome junto dos seus animais e pessoas que amam os seus animais. Porque eu tenho aqui uma história muito rápida de uma senhora que ela falou para mim: eu só tenho arroz para comer, mas eu prefiro ficar sem comer esse arroz e vou dar para os meus animais, porque eu amo tanto meus animais que eu não suporto ver eles passando fome. Isso é uma história real. Então, esses graduandos, eles estão nos acompanhando nesse projeto até o dia de hoje. Eles conhecem agora o terceiro setor, eles conhecem o que é visitar uma ONG, eles sabem o que é a dor de um animal abandonado e o que vai trazer de benefício para esses graduandos quando se formarem. Eles vão abrir a sua clínica, eles vão ser médicos veterinários com uma visão de mundo totalmente diferente. A visão de mundo que eles vão ter é o seguinte: eu preciso ser capitalista, abrir minha clínica, ganhar meu dinheiro, meu sustento, mas eu preciso também participar de ações sociais, ajudar pessoas, ajudar os animais. Então, o nosso projeto, ele vai muito além do que uma ONG. Ele é uma ONG que ele traz uma experiência para esses graduandos no terceiro setor e também esses graduandos conhecem o outro lado da vida, porque muitos desses estudantes não sabem nem o que é a fome, eles não têm noção. Eles não são culpados, eles são criados num mundo diferente de uma realidade que está muito próxima da gente e que muitas das vezes as pessoas fecham as cortinas para não ver essa realidade. Não ver a realidade do animal passando fome, abandonado, não ver a realidade das pessoas que estão passando fome e precisam de ajuda, né? Então, a ONG nasceu no período do Covid, quando a gente foi fazer uma ação social de entrega de cesta básica. E algo que você trouxe que eu achei muito bacana é que as pessoas, geralmente, elas têm a vontade de ajudar muitas vezes, né? Nós temos muitas pessoas boas que têm vontade, mas elas não se encontram ou não acham essa oportunidade de fazer o bem. E aí, como você falou, quando você chamou, né, as suas amigas para participar, elas prontamente aceitaram, porque a gente entende que tem muitas pessoas que querem ajudar, mas de fato não encontram um projeto sério, né, com essa seriedade para poder depositar a sua confiança, consequentemente o seu dinheiro. Então, acho que é importante a gente trazer esses assuntos, esses temas e divulgar, né, não só a Focinho Caridoso, mas também tantas outras ONGs que existem, que são sérias, para que as pessoas possam perceber como funciona o trabalho e que elas possam também ajudar, ter essa possibilidade de ajudar, né? Sim. A Focinho Caridoso, inclusive, hoje, nós temos um cadastro de
32 protetores independentes que são cadastrados na nossa ONG, né? Nós somos uma ONG mãe. Para quem não sabe, o que é ONG mãe é uma ONG que não tem animais consigo. Nós temos um escritório, nós temos CNPJ, nós somos registrados, temos o nosso estatuto e entendemos que se nós criássemos uma ONG tendo animais conosco, nós não teríamos tempo hábil, tempo suficiente para se dedicar aos protetores independentes que precisam muito de ajuda. Porque esses protetores independentes são essas pessoas que pegam esses animais, resgatam esses animais de rua, levam esses animais para dentro de sua casa ou de uma casa que eles alugam, aonde são os abrigos, e vão cuidar desses animais. Então veja, como que essas pessoas vão ter tempo para se preocuparem de fiscalizar uma lei, vão ter tempo de fazer um projeto de uma melhoria para dentro do seu abrigo, vão ter tempo de buscar parceria para poder ter ajuda. Essas pessoas estão envolvidas com esses animais, elas não têm tempo para isso. Então a ONG Focinho Caridoso, ela é uma ONG mãe porque ela faz essa parte. Ela busca parceria de clínicas veterinárias, ela busca parceria de indústrias, de rações, de medicamentos. E tudo que a Focinho Caridoso recebe de doação, tudo é distribuído em sistema de rodízio para esses 32 protetores independentes que são cadastrados no nosso projeto, que nós fiscalizamos, inclusive, quando fazemos as doações, porque, infelizmente, ainda existem, e existe muito, os protetores que usam os animais como moeda de troca, não são protetores, são pessoas que não querem trabalhar, não querem ganhar o seu dinheiro e querem usar os animais para buscar na rede social doações, Pix, dinheiro e explorar esses animais. Então, quando a gente fala em fazer um cadastro, a Focinho Caridoso, ela visita primeiro, ela conhece o abrigo, ela conhece o protetor, quanto tempo ele é protetor, ela conhece se ele é um protetor ou um acumulador, ela faz ali uma triagem primeiro, para depois ela cadastrar, para depois as doações chegarem. Ela coloca para aquele protetor que, se por um acaso ela fizer uma doação, por exemplo, de 200 quilos de ração, nós sabemos quanto que um animal come por dia, tantas gramas de rações. Nós temos um gráfico, inclusive, para a gente controlar isso, para não haver o quê? Desperdício de ração daquele protetor, ou até mesmo ele pegar um pacote de ração e vender, ou dar para um parente. Então, ele está tirando uma doação que ele recebeu. Isso é ilícito. Isso é crime, isso não pode acontecer e a gente deixa isso claro para o protetor. Se acontecer, a gente vai fazer a denúncia. Então, a gente também tem um trabalho assim extenso, a gente não faz só a doação. Um acompanhamento, né? Um acompanhamento, a gente tem porque os 3 pilares do nosso projeto é a conscientização, a castração e a adoção. Então, isso entra na conscientização, a gente tem que conscientizar o protetor que ele está com aqueles animais ali, mas aqueles animais não podem morrer dentro do abrigo, eles precisam serem adotados. Tem que conscientizar o protetor que ele tem que parar de resgatar se o abrigo dele está hiperlotado. Aí que você vai entender se ele é um protetor ou se ele é um acumulador. Se ele for um acumulador, ele não vai parar. Então, a gente entra em abrigo que tem 700 animais. A gente entra em abrigo que tem 300 gatos. E ele continua resgatando. E aqueles animais estão passando por maus tratos, porque estão sem comer. Aqueles animais não têm um espaço devido para eles. Aqueles animais, se a vigilância sanitária entrar ali, vai condenar aquele local onde eles estão vivendo. Então, quando eu falo que tem animais que estão vivendo melhor na rua do que em determinados abrigos, às vezes eu sou um pouco criticada por conta dessa frase, mas eu torno a dizer, existem abrigos que teria que ser implodido e os animais teriam que sair dali rapidamente. Libertados, né? Totalmente. Eles estão num cativeiro passando por maus tratos. Isso acontece muito no estado de Goiás, principalmente em Goiânia, que hoje nós estamos tendo um acúmulo de animais de rua e a saúde pública, o poder público, não tem o mínimo interesse, não existe nenhum projeto, nenhum trabalho, nenhum hospital público veterinário. Existe um posto que se titula de hospital municipal, que não funciona, que foi inaugurado agora pela gestão do prefeito. Ele não funciona, ele inaugurou, ele funciona com 2 castrações, tem que ter CAD único. Então, é uma coisa totalmente ridícula, porque para ser atendido tem que ter o CAD único.
E o protetor, que faz o trabalho do poder público, que resgata os animais, que precisa de castração, que precisa de consulta clínica veterinária, esses protetores não têm CAD único e eles não podem usar desse posto de saúde municipal. Então, eu falo que é uma administração ridícula, hipócrita, e é uma administração para inglês ver, porque não funciona. Eu fico impressionada porque que um estado desse, tão grande, tão rico, não tem um hospital público veterinário. São Paulo a gente tem 5, Rio de Janeiro a gente tem 4, Paraná a gente vai para o 8º. Todos, interior de São Paulo, são vários hospitais públicos veterinários. Goiás não tem nenhum. Goiânia tem um postozinho que simplesmente não funciona. Aí faz uma inauguração, fala que é um hospital público veterinário. Eu costumo dizer que para ser hospital tem que ter centro cirúrgico. Ah, esse posto fez um centro cirúrgico. Fez. Deveria fazer, no mínimo, por semana, de 50 a 70 castrações. Poderia fazer. Existe recurso para isso. Faz 4 castrações no mês. Muito pouco. Então, assim, é uma coisa que é para inglês ver. É para dizer que existe. Só que, assim, graças a Deus, a população, ela não está mais deixando ser tão enganada. Os protetores independentes, eles estão aí, desesperados, pedindo ajuda. O poder público precisa se conscientizar, né? Hoje, a nossa ONG, a gente faz muito trabalho de conscientização. A gente precisa ter secretarias, tem a Secretaria do Meio Ambiente, está chegando verbas muito milionárias e enormes, voltada para o meio ambiente. E quando a gente fala de bem-estar animal tem a ver com o meio ambiente, porque as zoonoses, as doenças que os animais têm e que vivem nas ruas, são doenças graves e são doenças que contaminam os seres humanos. Um animal que está na rua, se ele der uma mordida hoje em você, esse animal não é vacinado contra a raiva. Você vai ter que fazer o quê? Ir para um posto de saúde, você vai ter que gastar um dinheiro do posto de saúde, da saúde pública, ou municipal, ou estadual, quem for te atender, por conta de um animal de rua que lhe mordeu. Existe outros tipos de zoonose. A urina, por exemplo, do animal de rua, se tiver contaminada com a urina de rato, a gente sabe que tem muitos roedores na rua. Sim. Esses animais estão junto dos roedores. Então, é sarna e por aí vai. Eu não sou veterinária, mas não precisa ser veterinária para você ler um pouquinho sobre essas zoonoses que ocorrem nos animais de rua. Então, é uma questão de saúde pública. E eu vejo que Goiás, e falando em Goiânia, não existe interesse nenhum. Por quê? Porque quando chega no ano eleitoral, a gente vê muitos políticos botando um cachorrinho no ombro, dizendo que é da causa animal, dizendo que é do bem-estar animal, dizendo que vai fazer e acontecer, tudo uma grande mentira, porque existem projetos que dão certo. Não é projeto da Focinho Caridoso, é projeto que já existem, é só copiar. Projeto que existe em São Paulo, projeto que existe no Rio de Janeiro. Nós temos aí vereadores que se diz ser da causa animal e eu não vejo nada feito e já vai para 4 anos o mandato. E o que tem sido feito? Eu não vejo um bom hospital público municipal ou estadual, não existe. Eu não vejo um lar temporário para esses animais de rua. Não estou falando de abrigo municipal, estou falando de lar temporário, estou falando de um projeto que é onde um lar temporário pode estar totalmente engajado ali a universidade, pode estar o município, pode estar o estado, pode estar o governo federal, porque sabemos que o custo é muito alto. Hoje a gente tem aí milhões de animais abandonados. Em Aparecida de Goiânia, tinha 19 mil animais abandonados até o ano passado. Goiânia foi feito agora o último censo, eu não sei aqui de cabeça. Então você veja, se a gente pega um projeto hoje, faz um lar temporário para esses animais, ligado às escolas, porque as escolas, as crianças precisam se conscientizar que elas precisam adotar mais e comprar menos. O animal não é uma mercadoria para você ganhar dentro de uma caixinha de presente.
Perfeito. Esse assunto é um assunto muito polêmico, inclusive, né? Porque ele é pouco comentado, super valorizado, a questão de cachorros de raça. Hoje não é uma questão mesmo de poder, de mostrar que você pode. Quanto mais caro é o seu animal, significa que mais caro ou mais condições você tem, né? E aí se torna uma mercadoria mesmo de mostrar para os outros, mas não aquele primeiro relacionamento com o animal, que é de dar e receber carinho, cuidado, entre outras coisas. E muitas pessoas ainda não se conscientizaram dessa premissa, né? A gente passa aí e vê tantos animais sendo vendidos, preços caríssimos de 4, 5, 10 mil reais, 12, inclusive, sim. né? E trazer essa bandeira de adotar ao invés de comprar, né, é uma forma também de levar essa informação, porque esses animais de alguma forma estão sendo explorados, né? As Muito. mães. As cadelas são chamadas cadelas de cativeiro. Hoje, para você ter uma noção, uma cadela, ela entra no cio e sai do cio no período de 6 meses em determinadas raças. Então, você imagina uma cadela que não consegue descansar uma gestação. Ela entra no cio, então gera filhotes. Acabou de nascer os filhotes, começa o cio novamente, gera filhote de novo. Ela é uma cadela de cativeiro, ela tá ali apenas para gerar filhotes dentro daquele canil, porque filhote vale dinheiro, então ela precisa gerar filhotes sem parar, sem descanso. Então, veja, quando essa cadela não servir mais para gerar, ela é abandonada ou, muitas das vezes, ela é eutanasiada. Para quem não sabe, o cativeiro dá uma injeção e mata a cadela. É simples assim. Agora ela não serve mais para gerar filhos, ela não serve mais para gerar renda para mim. Então a vida dela não me importa mais. E entra em depressão, inclusive, né? Os animais ficam em profundo estado de sofrimento, né? Muito. Eu tenho uma protetora que eu amo de paixão. Ela tá há 30 anos como protetora. Posso falar o nome dela aqui, que eu vou mandar, inclusive, essa filmagem para ela. E eu sei que eu posso falar. O nome dela é Valéria. Ela foi, durante muitos anos na vida dela, ela vendia animais de raça. Eu tenho aqui, inclusive, um depoimento dela no meu celular. E ela tinha uma vida de luxo, porque ela vendia vários tipos de raças. As raças mais caras eram filhote de 9 mil, 10, 12, 15. Ela exportava esses animais, mandava para fora. Ela é daqui de Goiânia. Até que um dia, um determinado animal que ela foi vender, uma mãezinha, os filhotes dessa mãezinha ela tirou no tempo para vender, e essa mãezinha entrou numa depressão profunda. E quase que morreu por uma depressão. E ela levou no veterinário, não sabia o que estava acontecendo, ela não ficava boa. O veterinário explicou que era depressão, era saudade dos filhotes dela e que não tinha medicamento para aquilo. Ela disse que aquilo doeu tanto na alma dela que a partir daquele dia ela nunca mais, ela vendeu filhote e ela se tornou protetora independente. Hoje ela tem 2 casas, ela é viúva de um coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás. Toda a renda dela, ela converte para essas 2 casas que são próprias, com os animais que ela resgata da rua. Ela é que sustenta, ela não tem doação de ninguém. É Focinho Caridoso que tem ido agora no abrigo dela e tem ajudado ela. Nós estivemos lá vermifugando os animais. Ela tem uma cadelinha que tem 19 anos de vida, vive com ela no quarto dela, dorme na cama dela. O abrigo dela é um espelho de limpeza. As vasilhas que os animais bebem água, eu brinquei com ela que eu falei, ela estão mais areada que as panelas lá de casa. O alumínio é um espelho, tudo super limpo, tudo patrocinado pelo dinheiro dela. E ela disse que se sente muito feliz por viver isso hoje, que é uma forma que ela encontrou de pedir perdão realmente a Deus por tudo que ela fez. Então ela brinca comigo, ela fala, hoje eu ando com um carro velho, eu andava com um carro importado. Então ela me conta exatamente o que era feito. Os animais são eutanasiados, né? Quando não podem mais procriar. Então as escolas precisam, urgente, para ontem, que inclusive ter lá no seu currículo, lá na sua matéria, a conscientização sobre o que é comprar e o que é adotar um animal. Quando você compra, você está aumentando esses canis. E os canis clandestinos? Existem leis municipais, leis estaduais aqui em Goiânia, em Goiás, que proíbe a venda de animais em feiras livres. E o que você vê na Feira da Lua, o que você vê na Feira do Sol? Animais engaiolados, sem beber, sem comer, porque eles não podem defecar se eles comerem dentro da gaiola. Maus tratos.
E aonde estão as leis para serem fiscalizadas em cima disso? Engraçado, eu lembro ali na Jamel Cecílio, tinha muito Sim. antigamente, eu não sei Fiz agora, várias denúncias né, ali. ficava um monte Sim. de gaiolinhas ali com os Muitas cachorros de denúncias eu fui raça. para delegacia de Lembro. Mas para os criadores, né, de animais, para esse comércio, tem alguma lei que proíba isso? O que acontece? Existem os canis que são regulamentados. O que é um canil regulamentado? É um canil onde tem veterinários de plantão, aonde a vigilância sanitária está lá dentro exigindo o alvará que eles precisam ter. Mas infelizmente, a demanda é muito grande e a fiscalização é muito pouca. Então, quando você encontra, por exemplo, um canil que está regulamentado, a fiscalização em cima dele é absurda. Enquanto a fiscalização era para ser absurda, em cima das feiras livres que vendem os animais não são. Porque eu costumo dizer que é uma máfia. A quantidade de canil regulamentado e a quantidade de feiras que não podem vender animais, a quantidade de feiras é muito superior. Porque para todo lugar que você entrar numa feira em Goiânia, você vai ver alguém vendendo um animal. Então, se chegasse ali uma fiscalização e retirasse, mas aí retira aqueles animais, e para onde vai levar esses animais? Não existe lugar. Por exemplo, a Focinho Caridoso, quando ela foi fundada, ela foi procurada por alguns políticos que queriam se associar à ONG para ajudar. De que forma? Olha, a gente faz o resgate e pega o animal e leva para o abrigo dos seus protetores que são cadastrados. Eu fui a primeira a dizer, claro que não. O senhor está querendo tirar um problema, ficar bem na fita, ficar bem na mídia e colocar nas costas de um pobre coitado, que é um protetor, que está endividado na clínica veterinária, que já vendeu seu carro para pagar a clínica veterinária, que já vendeu seu apartamento. Eu tenho protetora que vendeu um apartamento para pagar a conta de 400 mil de castrações. 400 mil não é de um mês e nem de um ano. É uma conta que ela vai crescendo de anos e que aquela clínica vai deixando aquela conta crescer. Então, não existe projetos feitos dentro da lei e poderia existir para colocar esses animais que são resgatados de feiras clandestinas, que são resgatados da rua, que são resgatados de maus tratos. Para onde que vão esses animais? Os políticos não estão preocupados em criar projetos em lares temporários para colocar esses animais até que eles sejam adotados. Então, o canil que é registrado, ele tem uma fiscalização absurda. E as feiras que não podem vender animais, ninguém chega lá. Ninguém vai fiscalizar. E existe a lei que proíbe venda de animais, só pode vender animal dentro de loja que é regulamentada, que tem lá o seu CNAE, no seu CNPJ, dizendo que ele está apto a não só vender shampoo, ração, mas também animal. Agora me parece que eles estão começando a exigir um pouquinho mais, porque tá na moda, né? Animal, tá na moda o pet, tá na moda fazer propaganda e colocar animalzinho. Isso tá dando visibilidade para todo mundo. Mas eu espero que essa moda tenha um lado positivo. Eu não vi ainda esse lado positivo, mas eu espero que tenha esse lado positivo no sentido de criarem projetos para esses animais que não têm lugar para ficar. Quando a gente fala, por exemplo, de um controle populacional, que é a castração, super importante a castração. Mas você concorda comigo que se hoje a gente for para as ruas e reunir esses animais, todos que estão vivendo na rua, vamos castrar todas as cadelas? Porque ela entra no cio e ela vai parir na rua, que é o que está acontecendo, e vai aumentar a população de animais. Vamos castrar. E depois da castração, ela precisa de um lar temporário, porque ela precisa se recuperar. É como uma mulher que teve um filho, um parto, ela precisa de um resguardo. É a mesma coisa. Ah, você está comparando? Sim, estou comparando, é a mesma coisa. A cadela castrou, ela precisa se recuperar. Ela leva pontos, ela precisa ser medicada. Não existe um lugar para eles colocarem esses animais. Então, eles falam muito do controle populacional, mas junto do controle populacional tem que existir um lar temporário para que esse animal se recupere e continue nesse lar até ser adotado. Porque senão vai acontecer de fazer a sede, que é castrar e devolver para a rua. Mas você concorda comigo que um animal que é castrado, que está caminhando na rua, ele vai continuar mordendo, ele vai continuar transmitindo doença, ele vai continuar passando por maus tratos, ele vai continuar abandonado. E o bem-estar animal não é somente castrar o animal. O
bem-estar animal são vários pilares. Castrar, adotar, conscientizar. A população precisa ser conscientizada urgente. Porque, às vezes, eu considero que os humanos são pior do que bichos, porque eles não conseguem entender que aquele animal ali, ele não está ali para vigiar o portão, para vigiar o quintal, para não deixar o ladrão entrar. Ele não é um cão de guarda. Ele é um animal que você tem que cuidar dele. Eu não estou dizendo humanizar o animal. Aí vem aquele outro lado, né? Que fala, não, você trata o animal, você está falando tanto de animal, tem tanta criança passando fome, tem tanto idoso morrendo. Tem esses jargões mesmo. Tem esses jargões, mas eu quero dizer que em toda a sociedade tem as suas bandeiras, tem as suas bancadas. Existe a bancada da mulher, existe a bancada dos idosos, existe a bancada das crianças, na Assembleia, na Câmara Legislativa, no Senado. E dos animais, eles não têm voz. Tem que existir um ser humano que venha aqui falar que eles têm os direitos deles, como está na Constituição, como está no direito animal. O animal tem os direitos dele. O animal não nasceu para ser cão de guarda. O animal não nasceu para estar numa rinha de briga. O que fazem com a raça do pitbull? Hoje tem pessoas que criam essa raça para colocar para brigar. E aí eu pergunto para você, quem é mais animal? O homem que promove uma rinha ou o pitbull? É verdade. Então é uma coisa ridícula, né? Essas discussões fazem todo sentido, porque faz a gente abrir, né, expande a mente da gente para uma série de informações que nós não costumamos ler e se informar no cotidiano. Então, sempre que eu converso com você, é sempre muito maravilhoso, porque eu consigo aprender muita coisa, né? E percebo essa coerência que você tem em cada passo em relação aos animais, porque hoje é uma moda, né? Hoje os condomínios fazem espaço pet, hoje nós temos aí para todo quanto é lugar que você vai tem essa bandeira do pet, e os políticos que não são bobos nem nada também já perceberam essa fatia da sociedade que está preocupada com isso. Então o que eles fazem muitas vezes? Eles vêm com esse discurso, né? Mas que na prática são pessoas que não conhecem, que não vivenciam, que não conhecem um abrigo, que não sabem o modus operandi, né, de como funciona. Não é uma briga legítima dele, né, digamos assim. Não é um sentimento que ele realmente leva, mas é algo de fachada. E nada que é de fachada permanece, né? Passou o tempo, acabou a eleição, acabou o período, acabou. Né? Morre-se o assunto e começa-se a voltar de novo para os princípios e aquilo que ele julga que é importante naquele momento para ele, né? Muitas vezes nem é para a sociedade, para ele. Mas por isso é muito importante a gente ter pessoas que de fato lutem, né, por essas bandeiras e que mostre essa coerência e que venha a sociedade informar mesmo, porque quanto mais empoderados do conhecimento nós estamos, melhores escolhas somos capazes de fazer. Exatamente. E aí eu te pergunto, hoje na Focinho Caridoso, você recebe alguma ajuda do governo municipal, estadual? Quem são os mantenedores? Quem são os parceiros da Focinho Caridoso hoje? Olha, hoje toda a ajuda que nós recebemos da Focinho Caridoso é do setor privado, né? Eu dei entrada agora no título de utilidade pública da Focinho Caridoso. Era uma coisa que eu estava deixando de lado, não estava me importando, mas agora me importo, sim, é necessário, precisamos desse título. Toda a ajuda, nós não temos nenhum parceiro fixo. Como é que chega essas doações? Pedindo. Eu, Carla, sou uma pessoa que não tenho vergonha de pedir. Um exemplo, fizemos uma feira de adoção na loja agora, no último sábado, da Agropop, no setor Veracruz 2. Então, existe, por exemplo, um projeto da indústria Admax, que é uma indústria de ração, aonde chama Projeto Logista. Projeto do Logista. Projeto Logista Solidário, é o nome do projeto deles. Então, a gente fez a feira de adoção dentro dessa loja. Eles colocaram a nossa inscrição do nosso CNPJ e aí nos doaram 200 quilos de ração. Esses 200 quilos de ração já saiu direto da feira para a protetora que estava trazendo seus animais na feira para ser adotado conosco, que é cadastrada no nosso projeto. Então, a gente ajudou aquela protetora. Por um mês, ela não vai precisar gastar dinheiro, porque ela só tem 22 animais. Então, aqueles 200 quilos de ração, com mais alguma ração que ela ainda tinha em reserva,
almoçou ali os 30 dias do abrigo dela. Isso é um dos parceiros que a gente faz, a feira de adoção. A gente tem um projeto dentro da Focinho Caridoso que chama-se Projeto de Perdas. Quando a gente apresenta o nosso projeto para uma clínica veterinária, dentro dessa clínica existe ali o prazo de validade de todos os produtos que estão naquela clínica sendo vendidos. Do medicamento, do shampoo, da estética, da ração, se vender ração, que eles não podem vender. Quando passa da validade ou quando está faltando 5, 10 dias, eles vão ter que recolher, porque eles são fiscalizados. Mas a gente sabe que um shampoo que está vencendo, ou vencido, ou até mesmo vencido, ele chega no abrigo e ele acaba em um dia. Ele não tem tempo de validade dentro do abrigo, porque são muitos animais. Um medicamento que tem 10 dias para vencer, se eu doar no 9º dia, faltam 9 dias para vencer, no abrigo ele termina em 2 dias. Porque a necessidade é muito grande. Então, a gente enxergou essa necessidade, fizemos esse projeto com o nome de Projetos de Perdas. Então, a gente recebe também nessas clínicas que eu, Carla, pego o telefone diariamente, ligo, apresento o projeto, pergunto se aquele dono, aquele empresário daquela clínica tem a curiosidade, pelo menos, de conhecer. Recebo muito não. Muito não. Muito mais não do que sim. Agora, não tanto. Porque a Focinho Caridoso ela vem se tornando mais conhecida em termos de projeto. A Carla da Focinho vem fazendo muita feira de adoção, muito trabalho. Então, agora, o que está acontecendo? Os empresários que me davam não, proprietários das suas clínicas pet, agora estão vendo atrás. Eu quero fazer uma feira de adoção. A Focinho Caridoso não faz feira de adoção em nenhuma clínica em Goiânia sem cobrar. Existe um combo. E o que é esse combo? Hoje o nosso combo é de 300 a 900 reais. O combo de 300, você que é o proprietário da clínica, você quer mostrar que você se importa com a ação social. Você quer se mostrar mais na mídia que a sua marca está emplacada realmente em adoção. Então, esse combo de 300, você vai ter uma feira de adoção por mês, você vai ter o dia da vacina dentro da sua loja. Então, a gente vai trazer no marketing. Hoje tem o dia da vacina, então você está vendendo. Porque uma vacina V8 custa de 70 a 90 reais. Então, você está vendendo. A adoção, você está vendendo. O cãozinho que foi adotado ali, o tutor vai comprar a bolsa para carregar a ração na sua loja, vai comprar o petisco, vai comprar a coleira. Você está vendendo. Então, se você está ganhando, você também tem que pagar. Então, ele paga uma ajuda de custo dentro daqueles combos que ele escolhe. Isso foi uma forma que eu, colocando aqui a minha mente para pensar, como nós não recebemos recurso financeiro em dinheiro de lugar nenhum, eu falei, peraí, a gente não pode estar fazendo feira de adoção se a gente quer fazer a nossa próxima ação de castração. Então, a gente precisa de recurso financeiro. E tem dado certo. Agora, várias clínicas estão querendo fazer feira de adoção, não estou dando nem conta. E estou dizendo também não podemos, não temos tempo, porque a agenda da Focinho Caridoso está fechada até o final do ano para feira de adoção. Tem algumas feiras de adoções que a gente faz sem ganhar nenhum centavo de dinheiro, mas ganhamos muito quando conseguimos adotar os animais. Muito. Porque, por exemplo, Feira das Minas. Feira das Minas é uma feira alternativa que a gente não cobra lá. Mas a gente consegue adoção de 6 a 8 animais numa feira. Isso me deixa com meu coração super feliz, porque eu vejo ali vários pontos. Cada animal tem um custo dentro do abrigo. Aquele animal tem um custo em dinheiro para aquele protetor, né? Custo veterinário, custo de ração, custo de estética, que é banho, e custo de tempo que ele tem que dedicar àquele animal. Então, se são 6, se são 8, você trazendo isso para matemática, você consegue baixar dentro de um abrigo um custo, assim, significativo. Então, isso me alegra muito. Para quem não sabe, o animal não vive só de ração, né? A sociedade fala assim, pega esse animal aqui que eu não quero mais não, eu vou mudar. Ele não cabe mais no meu apartamento, eu sustento ele com a ração. Dá vontade de olhar para esse ser humano e falar, vem cá, você só vive de comida? Você não tem que vestir, calçar, ter um carro para andar, você quer lazer, você... Saúde. Então, o animal é a mesma coisa. O animal precisa passear, ele precisa comer, ele precisa ir pro veterinário, ele precisa tomar banho, gastar shampoo, gastar sabonete. O animal precisa de tudo isso, gente. O animal não precisa só de ração. Um ser humano que fala isso, ele é um ser humano ignorante. Ele é um ser humano que ele tem que buscar informação sobre o animal.
Por que eu chamo ele de ignorante? Porque tem o ignorante, que é o ignorante porque realmente não sabe, e quando ouve vai buscar informação, e tem o ignorante que ele morre ignorante. Ele acha que o animal é animal e acabou. Então a gente precisa trabalhar muito a conscientização. Temos uma parceria com o Ministério Público, que é uma parceria muito importante. Não fomos atrás dessa parceria. Foi o Ministério Público que buscou a ONG Focinho Caridoso. Estamos desenvolvendo, que já está pronta, uma cartilha, que chama-se, o título dessa cartilha é Tutor Nota 10. Desenvolvemos junto com o Ministério Público, que é uma cartilha de conscientização. Se você quer ter um animal, você precisa saber que esse animal vai viver de 10 a 15 anos. Se você quer ter um animal, você precisa saber que quando você vai viajar, esse animal tem que ter ou uma companhia, ou você tem que ter dinheiro para pagar um hotel, ou você tem que levar ele com você. Tudo isso está nessa cartilha. Se você tem um animal, você precisa saber que esse animal tem que ser vacinado, que tem tantas doses de vacina que ele tem que tomar. Se você tem um animal, você precisa saber que uma vez, pelo menos, se ele estiver muito saudável, a cada 6 meses ele tem que passar por uma consulta veterinária, ele tem que ser vermifugado, ele tem que tomar o Simpari, que lá estou fazendo propaganda aqui, né? Mas ele tem que tomar lá o remédio. O remedinho. A Simpari, que daqui a pouco eu vou entrar em contato com ela para ela ser parceira nossa logo. Também. Você tem que comprar lá, que custa lá numa média de 120, 150, 170 reais uma caixa. Então, o Tutor Nota 10, dentro dessa cartilha, está falando tudo sobre isso. Um animal não pode ficar mais do que 4 horas sozinho. Você sabia disso? Eu tenho um animal, eu vou trabalhar, ele fica dentro de casa. Tá ótimo, tá super bem. Tá não. Por que você vê as creches cheias? As pessoas que têm informações. As creches, isso é frescura. Não é, não. Um animal, quando ele chega na 5ª hora sozinho, ele começa a entrar num estado de muito medo, de apavoramento. Ele acha que ele foi abandonado. Ele acha que o tutor dele não vai voltar mais. Por que quando um animal passa o dia inteiro trancado num apartamento sozinho, o tutor chega, ele tá desesperado, pulando em cima, desesperado, porque ele me ama muito, ele me adora, ele gosta, ele tá com saudade. Não tá com saudade, não, ele tá em pânico. Porque ele achou que o tutor não voltaria nunca mais e que ele estava ali para sempre naquela situação. Então, o ser humano que quer ter um animal não precisa ser veterinário, porque eu não sou veterinária. Basta ler um pouquinho, basta estudar um pouquinho. É exatamente quando você tem um filho, você vai ser mãe. Eu, por exemplo, tenho um filho que hoje, quero mandar um beijo para ele aqui. Maravilhoso. Ele completa 33 anos. Filho, eu amo você. Parabéns. Quando ele nasceu, eu comprei um livro chamado Doutor Delamare. Ninguém nem deve saber que livro é esse. É livro de um dos maiores pediatras que existiu no Brasil, chamava Doutor Delamare. Eu fui mãe com 21 anos e eu queria ler aquele livro e saber como que eu ia cuidar do meu filho para mim não fazer coisas da minha cabeça. Mesma coisa é você, que é tutor de um cachorro, de um gato. Você precisa entender que você precisa buscar informações para você ter esse animal. Animal não é mercadoria. Animal não se compra numa loja. Animal não se dá de presente. Animal se adota. Animal tem sentimento. Animal sofre. Animal, ele é um ser criado por Deus. Deus, quando resolveu acabar com o mundo, ele mandou Noé criar uma arca. Ele não mandou encher a arca de ser humano. Pelo contrário, ele mandou encher a arca de animais e cada animal seria um casal. Então ele queria que os animais continuassem procriando ali na nossa terra, quando fosse chegar a nova terra. Então eu sempre falo isso porque a conscientização é algo que a gente tem que bater muito, principalmente para os políticos, que estão com os poderes nas mãos, estão com todas essas emendas milionárias que, se não usarem, terão que devolver, são obrigados a devolver. Então chegou a hora deles, já que eles querem botar o cachorrinho no ombro e dizer que são do bem-estar animal, chegou a hora deles pegarem a emenda e começar a fazer um trabalho que tem que ser feito para esses animais, para os idosos, para as mulheres. Lógico, isso não tem nem o que falar. Até porque quando você começa a cuidar bem da cadeia dos animais, em Nova York, eles conseguiram diminuir o feminicídio até em 62%, quando entenderam que precisavam cuidar dos animais que estavam passando por maus tratos, sendo mortos, esquartejados, espancados. Para quem não sabe, Nova York era uma cidade continua sendo, mas era lotada de animais abandonados. Todo mundo fala Nova York, cidade maravilhosa, linda, uma cidade cheia de problemas que nunca
nunca conseguiram fazer um controle populacional, mas conseguiram adiantar muito quando entenderam que eles não poderiam deixar os animais de lado, precisariam cuidar, porque o feminicídio estava só aumentando. Então eles entenderam, fizeram um estudo em Nova York, que o porquê que esses animais estavam perdendo o braço, sendo mutilados nos maus tratos, sendo estuprados, as cadelas. Eles entenderam o seguinte, que essas pessoas do sexo masculino, por que sexo masculino? 82% são do sexo masculino que causam os maus tratos nos animais. Não é a Carla da Focinha que está falando, existe artigo comprovando isso. Esse homem que tem a capacidade de causar os maus tratos nos animais, bater, chutar, cortar, estuprar, ele já pratica a violência doméstica. Ele já maltrata a sua mãe, ele já espanca a sua esposa, ele já dá uma surra na sua filha desnecessária. Chama-se teoria do elo. Começam pelos animais. Um estudo de um psiquiatra muito famoso, forense, ele começou a estudar o porquê que estava acontecendo na Califórnia tantos serial killer, tantos assassinos matando em série. E foram estudar a mente desses assassinos. E eles começavam lá na infância, aos 7 anos de idade, cortando a asa do passarinho, abrindo a barriga do gato para saber o que tinha dentro da barriga do gato, a curiosidade, vou pegar esse gato aqui, vou matar ele enforcado, vou abrir a barriga dele, deixa eu ver o que tem dentro aqui, se tem fígado, se tem rim, se tem... Isso justamente no período de uma formação, que é ali dos 5, dos 6, dos 7 anos. E os pais não se atentaram para ver essas crianças com esse tipo de comportamento. E essas crianças se tornaram assassinos serial killer, assassinos em série. Um exemplo agora, essa escola que entrou, esse homem que assassinou essas crianças. Foram buscar como que era a vida dele. E foi provado que ele fazia o quê com os animais? Maus tratos. Maus tratos. Então, gente, se a gente cuida dos nossos animais, a gente está cuidando dos humanos. Quando a gente prende um homem, a lei federal diz que pode prender, e agora aumentou, inclusive, era 3 anos, agora é 5 anos, por animal. 5 anos por animal, né? 5 anos de cadeia. Se você matar 30 animais, pega 30 vezes 5, tá? Por animal. Isso. Então, hoje a lei federal diz o seguinte, a lei sanção dizia que era de 3 anos, aumentaram para 5, se você causa maus tratos, seguido de morte, é cão e gato. Cão e gato, essa lei. Hoje, quando você pega uma pessoa dessa que você prende, você está fazendo um bem para a sociedade. Ah, mas é porque matou um animal, acabou de matar uma criança, não foi preso? Não. Mas aquele que matou o animal e foi preso, vai buscar lá a ficha dele, que ele também já cometeu alguns assassinatos ou algumas agressões com as crianças, com os idosos, com as mulheres. Então você compreende que essa pessoa precisa ser presa, ela precisa estar reclusa num lugar, essa pessoa precisa ser parada, porque ela vai continuar fazendo os maus tratos não só com os animais, mas eu fiz uma palestra dentro de uma câmera em Moçambique e tive um relato de uma menina de 7 anos que o pai dela, ela desceu, ela pegou meu microfone e ela relatou isso. E eu fiquei olhando, eu não fiquei assustada porque a gente lê algumas reportagens, mas ela disse, meu pai todos os dias chuta a boca da minha cadela, bota lá pra fora. E o meu pai, ele sente prazer de ver a minha cadela sangrando. Olha isso, gente. E a minha mãe apanha também. 7 anos. É triste você ouvir. Eu pude dizer o que para ela? Você precisa dizer pro seu pai que ele vai pra cadeia. Que você vai contar para as pessoas que possam denunciar o seu pai, porque isso é crime. Então, ela mesma disse, minha cadela só não morreu um dia porque eu entrei na frente para segurar o meu pai. Olha isso. Isso em Moçambique, dentro de uma Câmara de Vereadores, onde eu palestrei para 127 crianças, falando sobre o bem-estar animal. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Então, quando o ser humano abre a boca e fala, essa mulher só fala de animal, não, eu estou falando só de animal. Eu estou falando de criança, eu estou falando da mulher que apanha, eu estou falando do homem, eu estou falando do protetor que cuida desses animais, eu estou falando dos benefícios que esses protetores precisam ter, que não tem.
Uma coisa vai puxando a outra, né? Não tem como você falar do animal isoladamente, porque implica uma série de situações. Isso. E essa situação que você trouxe, eu acho, assim, de grande importância. Por quê? Porque a gente começa a prestar atenção ao nosso redor, Sim. né? Muitas vezes a gente não tem essa compreensão e, às vezes, né, consegue ver na vizinhança alguém que faz alguma coisa ali, né? Percebe um tratamento mais rude com os animais. E aí, já suas anteninhas já tem que ficar ligadas, você já tem que ficar com isso no radar, porque provavelmente alguma coisa acontece ali. É uma coisa né? puxando a outra, Uma né? coisa puxando a outra. Sim, Então, assim, é um elo. é mais uma forma da gente estar prestando atenção ao nosso redor e denunciar antes que outras coisas possam acontecer. Porque Isso. depois que acontece algo muito grave, aí fica muito fácil de, mas ninguém fez nada. Mas geralmente a pessoa que vai fazer, ela começa dando indícios, e pequenos indícios, né? E aí, ter esse tipo de informação, a gente consegue já ter um olhar mais apurado para essas coisas. Então, eu acho essencial. Achei muito bom quando você me contou isso pela primeira vez, porque eu nunca tinha associado. E talvez muita gente ainda não consiga fazer essa associação. Né? Isso, não tinha feito essa associação, né? Por N motivos, assim. Nós nos dedicamos a áreas diversas o tempo todo e muitas vezes esse tipo de informação, ele vem para poder nos dar um empoderamento maior e saber como lidar nessas situações. Aí eu queria que você também falasse aqui, no caso de pessoas que presenciam maus tratos, como que eles podem denunciar? Tem um lugar especializado em Goiânia para isso? Como funciona? Existe. Bom, toda denúncia requer provas, né? A sociedade também ainda, ela tá tão sem informação, então eu não culpo a sociedade, eu culpo o poder público, eu culpo realmente os políticos que não têm interesse de conscientizar a sociedade através das escolas, né? Então, para você denunciar, você precisa de provas. Então, se você vê, por exemplo, um homem ali espancando um cachorro, você precisa rapidamente filmar aquilo ali no seu celular, porque não vai adiantar você chegar na denúncia e falar. Hoje existe uma delegacia especializada, a delegada doutora Cimélia, é nossa parceira também, conhece nosso projeto, estamos sempre juntos, às vezes a gente se encontra em palestras, em feiras de adoções. Doutora Cimélia, ela é a delegada titular dessa delegacia, fica situada no setor Bueno. Essa delegacia, ela só abrange Goiânia, ela não abrange, por exemplo, Aparecida de Goiânia, mas em qualquer lugar do estado de Goiás, os maus tratos é 190. Você tem que ligar para a polícia, ter a filmagem dos maus tratos, porque quando o policial chegar, tá aqui, ele fez isso, porque ele vai dizer que não fez nada. Ele fez isso. Falando de Goiânia, existe a delegacia que fica situada no setor Bueno, a doutora Cimélia é a delegada, inclusive ela foi delegada de delegacia das mulheres, veja, ela foi titular da delegacia de mulheres, depois tomou posse nessa delegacia de maus tratos. E você precisa filmar, fotografar e conscientizar. Por exemplo, tem casos de maus tratos também, isso acontece muito no interior, por falta de informação. Um exemplo, antes do Covid, a Focinho Caridoso, ela rodava até 600 quilômetros. Então, a gente foi muito para o interior, conscientizando o pessoal do interior, que aí que é pior ainda, porque nem clínica veterinária, existe cidade que nem clínica veterinária tem. E, por exemplo, tinha um senhorzinho que quando eu cheguei na casa dele, eu vi a cadela muito magrinha na pele e no osso e com uma corrente, literalmente uma corrente no pescoço, amarrada na casinha dela. Eu falei, mas por que essa cadela tá tão magrinha assim, com essa corrente? Não, ela é muito custosa, ela é muito levada, ela foge se eu soltar. Então, desde que ela nasceu, ela vive na corrente. E também, às vezes, eu boto água, boto comida, ela empurra a água dela, aí eu também, ela é muito pirracenta, eu deixo ela de castigo, assim, uns 2 dias sem água. Gente! Esse nível. Quando você vê um senhor falando isso pra você, achando isso super normal, eu fiz uma pergunta pra ele. O senhor tem filhos? Tem, meus filhos estão crescidos, já tenho netos. Quando seu filho também era pequenininho, assim, 3 anos, era muito levado? Muito demais. Tinha um que era pirracenta. E o que o senhor fazia? Quando ele ia comer, tinha um que queria cuspir no prato. Eu tirava a comida dele. Veja. O ser humano, ele é muito repetitivo nas ações. Repete os padrões. Ele repete com o animal o que ele fazia com o filho dele. Só que ele, infelizmente, não teve ninguém para falar que ele não podia fazer isso com o filho dele.
Ele fazia. Então, ele faz isso com a cadela e certamente o filho dele também faz isso, porque o pai fazia com o filho e o filho vai fazer com o animal. E eu disse pra ele, o senhor ama essa cadela? O senhor hoje daria ela pra me levar, pra adoção? Não, eu sou apaixonada por ela. Ah, menina, você não sabe como é que eu amo essa cadela. Ela é o meu xodó, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei, mas o senhor tá deixando ela sem água, sem comida? Ela tá aqui nesse cativeiro. Ela tá aqui escrava nessa corrente. O senhor gostaria de ficar numa corrente, dia e noite? O senhor gostaria de ficar sem beber água? Porque simplesmente o senhor quis chamar a atenção de alguém e jogou esse pote de água no chão, assim como uma criança faz? O senhor gostaria disso? E ele começou a chorar. Chorar em prantos. Ele botou a mão no rosto e começou a chorar muito. E uma voluntária que estava comigo falou assim, ai, Carla da Focinho, você sabe fazer as pessoas chorarem. E eu gostei muito de ver ele chorando e fiquei muito feliz de ver ele chorando, não porque eu queria fazer ele sofrer, mas eu entendi que ele entendeu que ele não podia fazer aquilo e certamente ele voltou lá no tempo. Certamente ele pensou, o que eu fiz com meu filho? O óbvio precisa ser dito. Talvez ele nunca tivesse ou teve alguém que nessa história de vida dele pontuasse isso pra ele de uma forma clara e objetiva, né? Então, assim, psicologicamente falando, ele teve uma oportunidade de ouvir ali uma pessoa que estava conscientizando ele a sentir boa. Não estava dizendo que ia denunciar ele contra maus julgando, tratos. né? Não. É um outro lugar de fala. Cristalina, o nome do lugar. E eu falei assim com ele, eu posso voltar daqui uns 2 meses? Será que eu vou encontrar a Julieta, o nome da cadela? Tô aqui querendo lembrar. Julieta. Quando eu voltar, eu vou encontrar a Julieta solta. Eu vejo que o seu quintal tem cerca, então ela não vai fugir. Eu voltei. Eu falei, eu vou ver se eu vou voltar. Não dei, eu voltei. Julieta estava solta. Julieta estava forte. Julieta estava solta. Ele me deu uma pamonha pra me comer, me abraçou, chorou muito de novo com a senhorinha dele. Eu falei, mas por que você tá chorando? Ele falou, de felicidade de lhe ver. Ó, que coisa boa. Isso é muito gratificante. Isso não tem dinheiro, isso não tem voto se você é candidato a alguma coisa que pague. Não isso tem. É vida, isso é conscientização, isso é sinal de que o seu trabalho, ainda que seja de formiguinha, está dando certo. Mas o meu sonho é levar esse trabalho para uma escala maior. O meu sonho é ter discípulos da Carla, pessoas que são voluntárias ou pessoas empregadas, fazendo essa conscientização. Porque nesse momento tem muita Julieta na corrente. Ai, nem me fale. Carla, você acredita que já foram o quê? 1 hora de conversa, praticamente. Eu queria muito, muito agradecer a sua participação. Dizer que sempre é um prazer estar com você, aprender mais com você. E estar nesse projeto junto com você, para a gente poder disseminar essas informações valiosíssimas cada vez mais para mais pessoas, né? Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Estamos juntas sempre. Sim. E eu queria agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui no Bem Carla com a Carla. Vou deixar você com as suas palavras finais, né, os seus agradecimentos, enfim, uma mensagem que você queira deixar aí para as pessoas que vão ouvir esse podcast posteriormente, que nos acompanham. Já faço o convite também para que vocês nos sigam nas redes sociais, tanto o Bem Carla quanto a Carla da Focinho, né? Nós vamos ficar muito lisonjeadas com a presença de vocês lá nas redes e vocês também poderão acompanhar um pouco mais de perto o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, fica com você aí as nossas últimas palavras e eu agradeço demais a sua presença aqui hoje. Quero agradecer, primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus por ele me fortalecer todos os dias e eu ter a oportunidade todos os dias de conhecer pessoas novas na minha vida, pessoas que querem também nos ajudar nessa causa, que é uma causa muito pesada, uma causa muito sofrida, como todas as outras causas. Quero agradecer muito a oportunidade que você, Carla, está me dando aqui de estar nesse podcast, nesse lugar que eu estou vindo pela primeira vez e fui muito bem recebida por uma pessoa chamada Davi e o outro, me fala o nome? Igor. É a primeira vez que eu estou aqui nesse estúdio, muito bem equipado, muito bem elaborado, muito profissional. Fala para mim o nome? Estúdio Way. Estúdio Way. Então, quero agradecer muito ao meu marido, à minha família que me apoia em tudo que eu resolvo fazer, em todos os projetos, eles sendo a favor ou contra, eles apoiam. E quero deixar aqui para todas as pessoas a minha rede social, que é @carladafocinho,
O projeto é @focinho-caridoso. Quero deixar aqui rapidamente uma palavra que não é da Carla da Focinho, é uma palavra de Deus, está na Bíblia. Para todas as pessoas que acham que os animais são inferiores aos seres humanos. Eu vou ler rapidinho, porque eu não sei de cabeça não, mas eu vou ler para vocês. Fala assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E o mesmo sucede a ambos. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E nenhuma vantagem tem o homem, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Eclesiastes 19. Maravilhosa! Meus agradecimentos também ao Estúdio Way, a pessoa do Igor, a pessoa do Davi, pela excelente recepção. Espero nos encontrarmos aqui neste estúdio muitas e muitas vezes. Um forte abraço para vocês que nos acompanharam, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!